Olá, então sejam bem-vindos a mais um painel de discussão, este sobre o espaço. O meu nome é Mariana Amaro, eu sou Digital Advisor na Microsoft e hoje tenho o prazer de estar a moderar esta conversa na qual participam Hugo André Costa, membro da direção da Agência Espacial Portuguesa, bem-vindo, Francisco Vilhena da Cunha, CEO da Geosat e Carlos Cerqueira, Business Development Manager na Aerospace. Agradeço desde já a presença de todos. Dando aqui um pouco de contexto, portanto, todos concordarão que a temática do espaço nunca teve tanta projeção, nunca teve tanta exposição e diria até investimentos. São várias as temáticas, desde estamos numa nova corrida ao espaço, ao turismo espacial, o ser humano enquanto espécie multiplanetária, investigações em órbita e os benefícios que ela tem na nossa vida na Terra. Portanto, serão inúmeras as áreas que poderíamos listar aqui e que dão importância a esta temática. E por isso são estes tópicos que nos reúnem aqui hoje, mas também um desafio que propus aos nossos convidados, que seria explicar porque é que no espaço também se fala muito português. Acho que é evidente e é a temática da nossa conversa mostrarmos porque é que, de facto, e como é que as empresas portuguesas contribuem, como é que os portugueses nas equipas internacionais contribuem para esta temática. E por isso, com este pequeno contexto, começo por si, Hugo. Conhecemos a NASA, conhecemos a ESA, mas eventualmente há quem não conheça a Agência Espacial Portuguesa. Pode brevemente apresentar como é que nasceu esta agência, quais é que são os domínios de ação e qual é que é a estratégia para o espaço 2030? Olá a todos, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui convosco, partilhar este painel com o Carlos e com o Francisco. E de facto, eventualmente a Agência Espacial Portuguesa ainda não é muito conhecida, porque nós somos ainda um bebé, temos apenas 2 anos, fomos criados em 2019, mas estamos a estabelecer na nossa estratégia já várias atividades que nós esperamos que possam ser úteis para tornarmos cada vez mais conhecidos. E se olharmos um bocadinho para o passado de Portugal e como é que tudo isto surgiu, portanto, Portugal lançou o POSAT 1 na década de 90, isto foi talvez o primeiro embrião do setor espaço em Portugal, mas depois, com a adesão de Portugal à Agência Espacial Europeia, no ano 2000, foi aí que sim permitiu a criação de uma indústria no espaço, permitiu aos estudantes das universidades portuguesas e também de outras faixas etárias participar nos programas da Agência Espacial Europeia, começando a criar, digamos, aqui uma massa crítica de pessoas ligadas ao espaço. De facto, a criação, por exemplo, de programas como Young Graduate Trainees ou os Portuguese Trainees nacionais que estiveram na ESA permitiu depois a criação de empresas nacionais quando eles regressaram a Portugal. E, portanto, nos últimos 21 anos, nos últimos 21 anos, cerca disso, Portugal foi criando este ecossistema, quer do ponto de vista empresarial e de indústria, quer do ponto de vista académico, foi criando capacidades dentro do setor espaço. E chegamos então a 2018, onde já toda esta lógica do novo espaço já estava a ser implementada, quer dizer, o espaço estava cada vez mais a crescer, onde aí houve a necessidade de dar o próximo passo. E qual foi este próximo passo? Foram 3 pontos. A criação da Estratégia Nacional para o Espaço, o desenvolvimento da Lei Nacional para o Espaço e a criação da Agência Espacial Portuguesa em março de 2019. Portanto, em março é criada a agência. Eu tive a felicidade de ser convidado para unir-me à Agência Espacial Portuguesa e ao corpo diretivo. E desde então temos vindo a implementar aquilo que foi definido em 2018 com a estratégia, trazendo diferentes programas e diferentes projetos para serem implementados a nível nacional. Entre esses programas e esses projetos foram definidas algumas das áreas, a observação da Terra, um deles, então aí através da constelação para o Atlântico. Também a constelação para o Atlântico é uma constelação de satélites que irá focar-se inicialmente no Oceano Atlântico. Daí é necessário nós termos aquilo que nós chamamos o planeta digital, que é uma plataforma onde todos estes dados vão ser agregados e vão ser distribuídos para que quer a indústria, quer os organismos públicos possam aceder e daí gerar serviços. E também outras áreas que, entretanto, começaram a ser mais emergentes, que é o
problema do Space Traffic Management, a monitorização dos detritos espaciais e todas estas áreas. Portanto, a agência tem o papel de, por um lado, quer na Agência Espacial Europeia, representar Portugal e defender os interesses de Portugal na Agência Espacial Europeia. Acontece o mesmo na Comissão Europeia, portanto, quer no desenvolvimento do programa da Comissão Europeia, quer no programa do Horizonte Europa, que são fontes de financiamento para a nossa indústria, para a nossa academia. Portugal faz aí, ou a agência faz aí a sua representação, e também de fóruns internacionais, como sendo nas Nações Unidas, o COPUS, que é quem segue a nível internacional determinados assuntos de mais alto nível que são necessários para fazer esta uniformização toda do espaço. Agora, um aspecto importante é que quando a agência lançou estes desafios na parte da observação da Terra, a indústria ouviu estes desafios e como o nosso objetivo era ter capacidade de observação da Terra, e estávamos a desenvolver através da ESA este programa da Constelação Atlântico, mas a indústria ouviu este desafio, então lançou-se e juntaram-se várias empresas nacionais, e depois disto para mais tarde, mas criaram isto que é a Geosat, adquiriram satélites e, portanto, a própria indústria, ouvindo e sabendo que existe esta direção da parte da Agência Espacial Portuguesa, decidiram avançar e, portanto, Portugal hoje tem satélites de observação da Terra. E depois temos um outro aspecto que é extremamente importante, que é o facto da monitorização do Space Debris, do lixo espacial, onde isto aqui é uma área nicho, que está agora a começar. Portugal faz parte já do Space Surveillance and Tracking, através do Ministério da Defesa, que faz parte do consórcio europeu para fazer esta gestão dos sítios espaciais, mas mesmo aqui a indústria também já ouviu este caminho que Portugal quer pôr e queremos enfatizar este aspecto, porque é extremamente importante, está agora a começar, e portanto temos já também a indústria interessada nesta área e portanto a caminhar neste sentido. Então vou pegar aqui na observação da Terra numa primeira instância e perguntar de facto ao Francisco, portanto ouvimos falar da Geosat, quais é que são os objetivos também e qual o contributo para os vários setores de atividade, Francisco, o que é que destacaria? Mariana, muito obrigado, e já temos aqui uma introdução ótima feita pelo Hugo, que de facto enquadra aqui uma série de objetivos da Geosat. A Geosat é aquilo que nós chamamos hoje em dia uma empresa de observação da Terra. É uma empresa que no fundo oferece produtos e serviços de observação da Terra, que nos permitem, por um lado, conhecer melhor o nosso planeta, gerir melhor as atividades que fazemos nele também e perceber o impacto destas atividades. E então a Geosat no fundo, é a primeira vez que em Portugal temos esta capacidade de observação da Terra. É uma empresa que opera 2 satélites que foram comprados agora recentemente, que já estavam em órbita à volta da Terra, e como disse o Hugo também, ou seja, houve aqui uma coalição, um conjunto de entidades portuguesas que se juntaram e então decidiram dar este salto de comprar os satélites e entrar diretamente no mercado. Já vos vou contar também um pouco melhor o que é que são estes mercados em que nós trabalhamos, mas interessante também, como o Hugo falou aqui um pouco na história, enquadrar este salto naquilo que tem sido o desenvolvimento da indústria espacial portuguesa. Quem segue esta indústria, está nesta indústria há cerca de 20 anos, percebe de facto que aquilo que no início era, como eu dizia, uma atividade muito incipiente, em que desenvolvíamos software para algumas das missões, e até da NASA, e que já isso era impressionante, evoluiu nos últimos anos para hoje em dia termos um conjunto de capacidades que já são reconhecidas internacionalmente e que se começaram a integrar para estar diretamente no mercado, ou seja, não sermos apenas fornecedores de nível 1, nível 2, mas sermos nós próprios a cara da indústria para o mercado. Inicialmente tínhamos esta ideia já montada desde há 5, 6 anos de seguir no fundo o caminho incremental, desenvolver satélites, montar satélites, mostrar que eles funcionam, então depois começar a operar. O que a Geosat veio fazer, no fundo, foi acelerar esta estratégia 5 a 10 anos. Ou seja, nós deixámos de ter de estar à espera dos nossos satélites para estar no mercado e hoje em dia estamos no mercado. Ou seja, aquilo que normalmente em Portugal são projetos de espaço a 5 anos ou a 3 anos, dizemos, vamos começar o projeto para daqui a X anos termos esta capacidade. Hoje em dia, com a Geosat, essa capacidade já existe. Nós hoje vendemos imagens, hoje vendemos análise sobre essas imagens e, portanto, podemos
neste momento, afirmar-nos como dizer que Portugal, de facto, já está neste mercado de observação da Terra e não apenas através da provisão de um serviço, um subsistema, etc. Portanto, o que a Geosat veio fazer, por um lado, foi dar este salto. E este salto é importante também para o resto da indústria, porque aquilo que nós vemos é que há um conjunto, e falamos aqui também de competências que se desenvolvem nas universidades, mas há um conjunto de competências que só se desenvolvem na indústria se a indústria tiver os projetos que permitem desenvolver essas competências. Ou seja, nós agora temos a capacidade para saber o que é operar satélites. E sabemos exatamente o que são os do's e os don'ts de operar satélites, e sabemos que esta capacidade beneficia outras empresas, entre elas, por exemplo, a própria Neurospace, com quem estamos aqui a discutir algumas colaborações, que pode beneficiar desta experiência também para o desenvolvimento dos seus produtos. Portanto, é importante enquadrar este contexto de Geosat. De facto, é uma empresa privada, é uma empresa que está aqui para o mercado global, é uma empresa que quer competir no mercado global. Logicamente, vamos concorrer agora para as constelações atlânticas e tudo aquilo que pudermos fazer em Portugal, mas são processos competitivos e, portanto, têm as características que têm, mas é também a possibilidade de ter proximamente ao resto da indústria alguém que está já no mercado. Relativamente ao tipo de mercados que fornecemos, muitas vezes também nos perguntam, mas o que é isso, imagens? Quer dizer, são imagens bonitas de facto e espero que as possam ver, mas não é para pôr na parede, ou seja, o que é que nos permitem estas imagens? Permitem-nos, por exemplo, conseguirmos ajudar aquilo que é a identificação do cadastro de propriedade nacional, fazer um inventário agrícola, perceber o que se está a plantar, o que não se está a plantar, inventário florestal também, fazer logicamente a monitorização de operações no mar, que é sempre mais difícil perceber. Desastres naturais ou das próprias alterações climáticas, não é? Exatamente. Fazer essa monitorização. Passo, se calhar, só aqui, não querendo interromper, Francisco, mas aqui para o Carlos também, para agora vermos a perspectiva da Neurospace, e acho que também é de facto um benefício termos aqui duas empresas privadas, e daqui a pouco já lhes vou perguntar também um pouco sobre investimentos. Mas, Carlos, a Neurospace também é uma empresa relativamente recente. Explique-nos um pouco como é que evitamos esta colisão de satélites com outros detritos através da inteligência artificial. Olá, Mariana. Evita-se, naturalmente, contratando os serviços da Neurospace. Nós, de facto, existimos para facilitar a vida aos operadores de satélites, ou seja, para ajudar o Francisco e as pessoas que gerem empresas deste género. Só para dar aqui um bocadinho de contexto ao que estamos a falar. Hoje existem cerca de 7.000 satélites em órbita, não é? Os satélites são uma coisa boa, já agora, não é? Os satélites ajudam-nos em imensas atividades, como o Hugo e o Francisco disseram. Como é que seria hoje a nossa vida se não tivéssemos sistemas de navegação, aplicação de mapas, até as próprias transações financeiras não existiriam se não houvesse geolocalização e, digamos, precisão no tempo. Portanto, estes satélites tornam a nossa vida melhor. Em 2030, estima-se que, em vez de serem 7.000, sejam 100.000. Isso também será uma coisa boa, atenção. Permitirá que exista internet em zonas remotas, onde hoje em dia não há essa possibilidade de comunicações. Portanto, será um benefício para a humanidade. Mas, como todos os benefícios, também pode ter, digamos, algumas outras questões ou problemas que possam ser causados por esse aumento quase exponencial, não é, do número de satélites. Neste caso estamos a falar do lixo espacial, não é? Portanto, pode ser lixo natural, não é? Se quisermos só aqui algumas cifras, existem cerca de 34.000 objetos em órbita superiores a 10 centímetros, mas, por exemplo, mais pequenos, não é? Entre 1 centímetro ou menor, são 128 milhões, não é? Se juntarmos a isto algum lixo, entre aspas, o nome técnico é space debris, que é causado pelos próprios lançamentos dos fotões, não é? E satélites que já não estão em operação, nós podemos ter problemas na estrada, passa a expressão, não é? E daí a necessidade de existirem sistemas que ajudem os operadores de satélites a, de certa maneira, planear melhor as suas manobras, não é? Desde logo, se receberem um alerta, não é? Enfim, que vem um objeto em direção ao nosso satélite ou à nave que esteja, por exemplo, a Estação Espacial Internacional, tem que se desviar dessa colisão. Ainda recentemente,
os russos destruíram um satélite, o Cosmos 1408, creio que é o nome, que geraram mais de 1500 pedaços de lixo espacial, e os astronautas que estavam na Estação Espacial Internacional tiveram que procurar refúgio. Não? Portanto, tudo isto pode gerar inúmeros problemas. Entramos nós, não é? E também outras empresas estão no mercado a proporcionar estes serviços para ajudar os operadores de satélites a gerirem melhor a sua vida. Uma manobra para evitar uma colisão é necessária, porque o satélite pode ser destruído, não é? Mas também acarreta algumas questões. Desde logo, um breve parênteses técnico. Os satélites, para ser colocados em órbita, têm que ser lançados por um foguetão, mas eles próprios, em órbita, depois podem ter sistemas de propulsão, que têm um combustível finito, não é? E que não dá para ser reabastecido ainda, não é? Ainda. Portanto, aquilo, quando acabar a gasolina, passa a expressão, acabou, não é? Se tiver que se fazer manobras para o satélite evitar a colisão, isso vai reduzir o seu tempo de vida útil. Agora, do ponto de vista económico, o satélite pode custar milhões de euros, planeado para durar 15, 20 anos, se fizerem demasiadas manobras, de repente só dura, imaginemos, 7 ou 8 anos, e, portanto, em termos de investimento, isso é um grave prejuízo para as empresas. Por outro lado, satélite a fazer manobras, tempo de serviço ou serviço que está a ser prestado que pode ser interrompido. Em algumas áreas, como as transações financeiras, é um claro não pode acontecer. Portanto, é preciso alguém que ajude os operadores de satélites. Lembremos só da Sandra Bullock no filme Gravidade, não é? Os problemas que ela passou. Portanto, alguém tem que ajudar a fazer isso. E estaremos aqui nós, com uma equipa internacional, que está, digamos, parte sediada em Portugal, parte sediada na Austrália, parte sediada na Alemanha, e claro, tudo isto surge, digamos, do nosso investidor, o Nuno Sebastião, que é mais conhecido por ter fundado a FIDESAI, mas que no começo da sua carreira profissional trabalhou na Agência Espacial Europeia, portanto ficou desperto para estas questões, de certa maneira foi desafiado a lançar uma empresa nesta área. Teve a ideia, contratou uma equipa executiva e vamos estar no mercado em 2022, esperemos a fazer, digamos, a vida mais fácil do Francisco e dos outros nossos clientes. Será muito interessante também acompanhar a evolução. Pegando também, de facto, aqui no tema, então, do investimento, portanto, o investimento público, e o Hugo corrigir-me-á se eu estiver a dizer asneira, mas penso que não, portanto, é de facto ainda a grande fatia dos investimentos nas empresas desta temática, mas, como estava também a dizer há pouco, nós temos aqui duas empresas privadas, novas, mas de saúde e de facto com uma proposta de valor bastante interessante e de facto de acompanhar esta evolução. Francisco, pergunto-lhe se calhar também aqui, portanto, para além da parte de investimento, seja ele público ou privado, ter um sólido modelo de negócio é de facto aqui o segredo para uma empresa nesta temática conseguir ser rentável e por isso financiar-se também a si própria e ter aqui a expansão como ambas que estão aqui estão a fazer. Há outros ingredientes aqui para ter sucesso nesta temática do espaço, tecnologia, capital humano, qual é que é a sua opinião? Claro que sim, Mariana. E de facto essa é a questão crítica, é a sustentabilidade destes modelos de negócio. Aquilo que nós vemos é cada vez mais o mercado vai continuar a ser muito institucional, mas as grandes taxas de crescimento vamos encontrá-las no mercado privado, em que temos cada vez mais um utilizador não especializado e que tem de ter um produto pronto a entrar na sua cadeia operacional. Ou seja, não vamos ter os especialistas, cientistas só como temos hoje a utilizar imagens de observação da Terra, vamos ter utilizadores que no final vão até ao consumidor final, a utilizarem estas imagens. Portanto, a necessidade de ser feito o esforço por parte destas empresas para chegar ao cliente. E isto só se faz com, de facto, capital humano, pessoas que saibam perceber estas tendências do mercado, perceber aquilo que o cliente vai querer, adaptar-se, porque a questão da adaptabilidade vai ser crítica. Nós não sabemos o que vai ser este mercado daqui a 5 anos e depois tecnologia também. De facto, aquilo que vemos é um mundo de oportunidades que aparece, por exemplo, com as questões da inteligência artificial e do machine learning. Hoje em dia temos, neste momento, processo de aprendizagem em curso sobre praticamente todos os processos da empresa. Temos ganhos de eficiência que já se começam a notar à volta disto. Temos, por exemplo, um salto que demos que ao nível de observação da Terra é quase um salto quântico, em que tínhamos imagens com 75 centímetros de resolução ou definição, conseguimos passar para 50 centímetros de resolução, com
aprendizagem automática e inteligência artificial. E como disse também, a questão da sustentabilidade, estas empresas têm de gerar dinheiro não apenas para remunerar os acionistas, mas para preparar os novos investimentos. Como o Carlos dizia, a continuidade das operações exige lançar novos satélites. São grandes investimentos. A Geosat é um operador, não é um fabricante de satélites, faz parcerias com os fabricantes de satélites, mas tem, durante este período, começar a gerar valor para poder alavancar o investimento necessário para a próxima geração de satélites. Portanto, no fundo, este conjunto de tecnologia, de capital humano e, no fundo, sustentabilidade do modelo de negócio que tornam estas empresas, no fundo, interessantes e com sucesso no mercado. Sim, e só apenas comentar, é também este o objetivo da Agência Espacial Portuguesa, correto? Promover este desenvolvimento e o crescimento no setor privado, Não, exatamente. Nós, até agora, e é verdade que nos últimos 20 anos, portanto, a ESA funciona num princípio de georretorno, ou seja, quando Portugal coloca lá €1, esse euro regressa a Portugal através de um contrato para a indústria, funciona assim e tem funcionado assim nos últimos anos. Com o facto de agora o acesso ao espaço está a ficar cada vez mais económico. Mesmo os satélites, a construção de satélites e os materiais utilizados estão a ser cada vez mais acessíveis, é possível a privados entrarem no setor espacial. Então, aquilo que Portugal quer, e a agência está a lutar por isso, é que, para além do financiamento público que é colocado, quer na ESA, quer de outras formas, possa depois ser, pelo menos, duplicado pelo setor privado. E para desta forma fazer com que o setor seja cada vez mais autossustentável e não dependa tanto dos financiamentos públicos. Obviamente que esta matriz vai sempre continuar em grandes programas que existem, por exemplo, o NEOMETSAT, nos satélites meteorológicos que nos dão os dados que nos permitem perceber o estado do tempo. Pela sua natureza, pela sua dinâmica, estes satélites têm que ser normalmente bastante grandes pela instrumentação que têm e tudo mais, e portanto são muito mais satélites institucionais, mas existe um grande mercado do lado privado que nós queremos apoiar para que seja sustentável e que possamos ter aqui em Portugal uma indústria autónoma e que possa gerar oportunidades de emprego para todos aqueles jovens que hoje estão ainda nas universidades ou nas escolas, possam depois ter um futuro aqui em Portugal nesta área. Ótimo. Passando aqui também para umas perguntas finais, porque o tempo é escasso. Carlos, estando nós aqui também no Building the Future, o que é que considera que serão aquelas áreas mais promissoras, avanços tecnológicos disruptivos que observaremos nos próximos tempos? Eu creio que nós vamos ver uma nova corrida ao espaço, chamemos-lhe assim. E há várias coisas que se podem configurar e que, de certa maneira, já estão a acontecer. Há notícias recentes que vai ser financiada uma estação privada internacional. Eu, de certa maneira, e nós na Neurospace, acreditamos em, digamos, duas coisas, não é? Vai evoluir, por um lado, a própria propulsão, não é? Essa capacidade de colocar coisas em órbita, mas depois aquilo que vai acontecer em órbita. Já se fala muito das fábricas do espaço, não é? Portanto, a ideia de certa forma, fabricar coisas no espaço, e poderão perguntar, e porquê? Bom, por duas razões, não é? Uma é para irmos mais além, chamemos-lhe assim, algumas dessas capacidades terão que ser feitas no próprio espaço. Mas, por outro lado, uma visão, por exemplo, é partilhada pelo Jeff Bezos e outras pessoas que estão neste momento a trabalhar nestas áreas, é a ideia, vamos cuidar melhor da Terra, acho que todos nós concordamos nisso, não é? E para cuidar melhor da Terra, algumas das operações que são mais poluentes, que são mais perniciosas, digamos, para toda a vida humana e não só na Terra, elas podem eventualmente ser deslocadas para outros lugares, e o espaço é uma delas. Mas não cometendo os erros que temos cometido à data, ou seja, de uma forma mais sustentável. Tudo isto, de certa forma, tem que ser gerido com nova tecnologia, de forma autónoma. Então, se quisermos pensar em sistemas de tráfegos, coisas tipo Waze, forma de ajudar, digamos, toda esta atividade que vai ocorrer no espaço a ser harmonizada, a fazer com que não haja choques, a fazer com que não haja acidentes, tudo isto vai precisar, se quisermos, de um sistema operativo.
Ainda não há nome para este produto, mas nós acreditamos que já há marca, e a marca vai ser a Neurospace. Muito bem. Hugo, acrescenta aqui algum ponto a esta visão. A agência tem N projetos dos quais coordena ou tem de alguma forma participação. O que é que também destacaria como outros projetos, se calhar até nem ainda conhecidos, e não sei se pode divulgar, mas que sejam promissores para o futuro? E por último, portanto, só concluindo aqui também depois a sua participação, quando é que teremos um português no espaço para podermos dizer efetivamente que no espaço se fala português? Dado que nós hoje estamos a falar do Building the Future, então talvez eu vá referir os programas que nós temos mais ligados à educação, porque no fundo são eles que serão o nosso futuro, não é? Quem hoje está a estudar e que amanhã virá para o mercado de trabalho. Nós neste momento já temos muito português, muitos artigos portugueses lá em cima no espaço, quer na Estação Espacial Internacional, quer noutros em satélites que estão a orbitar a Terra, do programa da ESA, do Galileu. Portanto, já há muito, digamos, selo português no espaço. Mas o que é que nós queremos fazer para construir o futuro nos próximos anos? Os programas educacionais que a agência está a desenvolver vão ser essenciais neste aspecto. Nós temos já um que já é uma marca, que é o EUROC, que é portanto, um programa, um concurso para lançamento de mini foguetões que são construídos por estudantes universitários, que têm cerca de 4 a 6 metros de altura e vão até aos 9 km de altitude. Portanto, esse já é o segundo ano. O segundo ano foi em 2021 que foi lançado, e em 2022 vamos ter uma nova edição. Vamos lançar uma competição, e esta sim ainda está a ser criada. Exatamente, que é o PocketSat, portanto é uma competição de satélites de bolso, digamos assim, extremamente pequenos, para desenvolver capacidades no ensino superior, e estes satélites serão lançados. E uma das atividades mais interessantes, e esta sim mesmo construir o futuro, e daí não termos já um astronauta português, se bem que neste aspecto a ESA está com um concurso de astronautas a decorrer e poderemos eventualmente ter um astronauta no final deste ano selecionado, mas antevendo isso, aquilo que a Agência Espacial vai fazer em conjunto com Ciência Viva é, durante o ano de 2022, simular um processo de seleção de astronautas para os jovens entre os 14 e os 17 anos, portanto, do ensino secundário, onde aqueles que chegarem à última fase e aqueles que forem selecionados vão poder voar num avião onde treinam os astronautas em gravidade zero, e poderão flutuar e sentir as mesmas sensações que os astronautas. Isto, numa primeira fase, vai ser feito agora. Pensando no futuro, será trazer este avião daqui por 2 ou 3 anos, vamos ver quando será adequado, para realizar experiências já em microgravidade, utilizando este avião. Pensando no futuro, que será utilizar um dos veículos, que é o Space Rider, que vai ter capacidade a bordo para realizar experiências em gravidade zero, que será um dos locais onde vai aterrar, será em Santa Maria dos Açores, e portanto nós estamos aqui, digamos, a ligar toda esta cadeia, onde queremos levar cada vez mais os portugueses ao espaço, de alguma forma, e também as atividades científicas que possam ser realizadas em gravidade zero. Portanto, eu diria que no nosso trabalho de construir o futuro, estamos a implementar todas estas iniciativas para assegurar que o futuro que são aqueles que estão hoje nas universidades ainda e nas escolas de estudar. Fica já aqui marcado que iremos acompanhar também com muito interesse essas atividades. Chegamos aqui ao fim da nossa conversa. Agradeço mais uma vez a presença de todos e pelas vossas opiniões. Agradeço também a quem nos ouviu e desejo uma boa continuação de Event Building the Future. Até à próxima!